aqui a minha função é fazer a parte de planejamento, o intercâmbio, o contato ali com os pesquisadores que vão embarcar de cada projeto aqui no nosso navio. Minha função passa muito na parte de planejamento, de como fazer o planejamento do Operantar, em que ponto estaremos, aonde estaremos, em que horário estaremos e como estaremos. A parte de meteorologia, se teremos condições propícias, quando estamos no mar, quem dita as regras é o oceano, quem dita as regras é a meteorologia, e para isso a gente faz um acompanhamento bem de perto de como tudo está, como as nossas condições meteorológicas e oceanográficas se encontram, para que a gente possa realizar o melhor trabalho, mais eficiência, da forma mais segura possível. Você é um pouco a ponte, né, entre os pesquisadores e a operação toda, né, e a Operantar 38. Os pesquisadores acabam ficando muito ligados aqui à nossa parte do departamento de operações. E como somos nós que fazemos toda a parte de manutenção e operação dos equipamentos, a gente acaba tendo, e tanto a parte de planejamento também, que ponto está, a hora que vamos estar, a gente acaba tendo um intercâmbio muito próximo, uma troca muito próxima com os pesquisadores em função desse compromisso que nós temos. E como foi essa primeira fase da pesquisa? Que agora essa primeira fase a gente está com 3 projetos, né? Como foi o seu trabalho para conseguir gerenciar esses 3 projetos e até os pontos? Porque a gente primeiro passou no vórtice, depois voltou. Essas escolhas, você faz parte desse tipo de escolha, de como vai ser essa operação? Quando os projetos chegam a bordo, nós fazemos uma reunião com o coordenador da Cecília, inclusive, e os projetos passam a conversar em prol de a gente poder fazer as coisas de forma mais rápida e mais segura possível, porque o local que a gente está é um local muito aberto, é um local de passagem de muitos sistemas frontais, e é difícil a gente coletar dado por uma grande quantidade de tempo. Geralmente a gente tem que parar em função de aspectos meteorológicos. A sinergia entre os 3 projetos que nós temos aqui agora, seja o Heliatmos, o SEOAC ou o Mephisto, ou os próprios dados para a Marinha que a gente tem que coletar, foi uma sinergia muito boa, foi muito tranquilo lidar com os 3 projetos ao mesmo tempo. Os projetos souberam conversar e fazermos os pontos, os melhores pontos. O que essa empreitada, essa primeira parte do Operantar, ele se resumiu em 2 transector, basicamente, um que passava pela confluência Brasil-Malvinas, no ponto de maior variação de temperatura da superfície do mar, e num outro transector que nós captávamos 2 vórtices, um vórtice quente e um vórtice frio. Para poder coletar dados tanto oceanográficos quanto atmosféricos, nós utilizamos o ADCP, o ecobatímetro monofeixe, o termossalinógrafo, o CTD, o conjunto CTD-RO7, nós utilizamos o XBT, as radiosondas, o balão meteorológico através das radiosondas, as estações meteorológicas automáticas e o CTD. Então, na verdade, apesar de parecer uma coisa simples, foram 5, 6 dias de coleta de dados, nós tivemos 7, 8 equipamentos coletando dados ao mesmo tempo. Isso requer um esforço tanto nosso quanto dos pesquisadores, a gente não tem hora, é a hora que for, a hora que a natureza permitir, a gente vai estar coletando dados. Então, às vezes, a gente pode passar 2 dias esperando a meteorologia permitir que a gente faça alguma coisa e depois fazer um dia, uma noite, 2, virar 3 noites, o quanto for, mas em prol de que o dado seja coletado de forma mais segura e da melhor forma possível. Nessa fase a gente teve, né, uma coleta de dados que durou mais ou menos 30 horas, né? Na verdade, essa coleta de dados durou por volta de 35 horas. Então foram 35 horas ininterruptas de coleta de dados em estações em intervalo de aproximadamente 2 horas. Nós fazíamos uma estação de 2 horas, dava mais 2 horas de intervalo e teriam mais 2. Nisso aí toda a equipe estava, não só a equipe do navio, como toda a equipe dos pesquisadores ficaram envolvida, envolvida em toda a coleta de dados. É um período trabalhante, mas também muito gratificante quando a gente observa que conseguimos coletar todos os dados que a gente queria. E tem uma logística também complicada, porque o barco muitas vezes para coletar como um OSET tem que parar, né?
Sim. E isso também vocês têm que estar, de alguma forma, gerenciando, né? Quando pode ou quando não pode o barco parar para poder fazer a coleta. O barco parar, a gente tem um equipamento, que é o equipamento de posicionamento dinâmico, que permite que a gente fique parado exatamente numa latitude e longitude escolhida no meio do oceano. Para isso, nós temos diversos tipos de máquinas. Nós temos 3 ball thruster, 1 azimutal, 2 thrusters, 2 lemes, que eles entram em operação. Se exige muito deles, porque a gente tem que lutar contra o vento, às vezes ventos fortes, nós estamos falando de vento de 20, 30 nós, ondas de 2, 3 metros. Então a gente faz na verdade há uma luta entre o barco e a natureza, entre o navio e a natureza, para que a gente possa ficar parado no mesmo lugar. Então já tem esse esforço logístico que é grande, tanto o esforço muito da máquina quanto dos nossos equipamentos eletrônicos. O outro esforço logístico é da equipe, para que a gente possa fazer a coleta de dados com equipamento na água, equipamento ainda a 1000 metros de profundidade voltando, de forma segura, de forma tranquila, de modo a coletar todos os dados e podermos prosseguir nas nossas pesquisas. Então realmente sim, é um trabalho de logística grande que a gente faz, que a Marinha faz para poder coletar esses dados e apoiar todos os projetos nas suas mais diversas demandas, que a gente entende a importância disso para o nosso país. Tem alguma outra coisa que você queira acrescentar sobre essa primeira fase? Alguma dificuldade ou alguma coisa inusitada que aconteceu ou algo? Não aconteceu nada inusitado. A gente gasta muito tempo no planejamento justamente para isso. São briefs e briefs que a gente tem com os projetos de pesquisa. Senta, conversa. Quando a gente verifica que alguma coisa vai sair do que a gente estava esperando, a gente senta e tenta fazer aquilo de comum acordo, explicando quais são as necessidades do navio e chegando a um consenso. E esse descortino, esse planejamento evita surpresas. E é sempre bom evitar surpresa, porque pode ser uma surpresa boa como pode ser uma surpresa ruim. Então esse tempo muito gasto no planejamento evita que a gente tenha essas surpresas repentinas e permite que a gente se antevenha a um problema e possa solucioná-lo antes de acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço.